diabetes gestacional. Ixi, daí você deve estar se perguntando, é o demerara? É o açúcar mascavo? É o açúcar de coco? É o açúcar cristal? Qual deles? Outra polêmica por aí, né? Qual a diferença desses açúcares? Bem pouca. Elas são diferentes em relação ao processamento lá na indústria. Então, alguns são mais refinados e outros não. Porém, todos eles são açúcar. E eles vão ter quantidades de nutrientes diferentes. Então, por exemplo, o açúcar mascavo é o açúcar com maior nutriente e o açúcar refinado branco é o com menor teor de nutrientes. Porém, mesmo o açúcar mascavo, esse teor de nutrientes é pequenininho em relação à quantidade que você pode comer por dia de açúcar. Então não vale a pena ficar se focando na quantidade de nutriente que tem ali no açúcar mascavo, certo? Então você pode utilizar qualquer tipo de açúcar, desde que você lembre que açúcar é açúcar e tem que ser em pequena quantidade. Nutriente, consuma na alimentação. Não se foque em consumir nutriente do açúcar, e sim de frutas, de verduras, de arroz, de feijão, certo? Então, independente do tipo de açúcar, utilize em pequena quantidade, porque o açúcar mascavo, o demerara, vai ter tanto carboidrato, vai ter tanto quantidade de açúcar presente quanto o açúcar branco, certo? O açúcar de coco, nós temos aqui um porém, um asterístico. O açúcar de coco, apesar de ter a mesma quantidade aí de carboidrato que os outros, ele tem um índice glicêmico menor, que é o quê? O pico de açúcar lá no sangue vai ser um pouquinho menor, ele vai ser digerido um pouquinho mais lento. Isso é um benefício. Porém, os estudos também são muito novos em relação a ele e pode ser que essa informação mude com o tempo. Por isso, também deve ser usado com bastante moderação, certo? Mas o uso do açúcar só para aquelas mulheres que estão aí prevenindo e não estão fazendo tratamento. O tratamento, é açúcar zero.